Olá a todos, comentário semanal, análise de position, hoje dia 2 de fevereiro de 2013, e a gente vai, a partir de hoje, passar um tempo aí, comentando os gráficos em outra plataforma aqui da DVFN, que é uma plataforma gratuita, só se cadastrar lá, porque tem muita gente que está querendo entrar na bolsa agora e está estudando e não tem ainda segurança para abrir uma conta na corretora, nem essas coisas, né? Então, se cadastra aqui e começa a utilizar esse gráfico, né? Não, esse gráfico aqui é diferente de outros gráficos, tal, mas dá para a gente fazer boas análises aqui também. O importante é o aprendizado. Então, se a gente vai aprender, então a gente pode começar um gráfico desse. Basicamente, a gente vai analisar aqui as ações mais fortes com recuo, né? Então, a gente tem as ações. Vou começar aqui com a Gol que a gente está desde essa subida toda aqui, agora já está iniciando um recuo. Recuo aqui o primeiro candle de baixa, né? Essa semana aqui a gente terminou. Semana que vem, se a gente perder a mínima dessas 2 semanas, né? Vou colocar aqui uma linha. Aqui, segundo o meu método, a gente fecha as operações e aguarda para um novo rompimento de máxima. Então, coloca o lucro no bolso e fica tranquilo. A B2W, né? BTOW3. BTOW3 está com algumas semanas já de recuo, né? Tentou voltar a tendência de alta, não conseguiu, recuou novamente, estopou aqui minha operação quando eu perdi a mínima das 2 últimas semanas. E agora a gente deixa esse candle de baixo essa semana. A ação pode tomar força para subir novamente se romper a máxima aqui 17,20 dessa semana aqui. Para um trader mais agressivo, né, pode colocar agora a máxima de cada semana como start, o stop fica abaixo dessa última mínima aqui. Se a gente perder essa última mínima aqui, a gente tem uma região de resistência que é dada, deixa eu colocar essa seta aqui maior, aqui, pronto. Essa região aqui é dada por este último topo, que foi rompido e agora essa região vira um suporte. Então eu aguardo aqui um candle de alta para novas compras. Trader mais agressivo compraria no rompimento dessa máxima com stop nessa mínima daqui, né, apostando que vai continuar a subir. É só calcular o risco, ver quanto é que pode perder na operação e dar prosseguimento. Mas está em tendência de alta, BTW e Gol também. A outra, Gafisa 3, é uma das ações também mais fortes do mercado. Nos últimos 3 meses subindo 37,84%, né? A gente fez aqui um pivô de alta no gráfico semanal, o que abre espaço para novas altas. Se eu for colocar o gráfico da Gafisa, né, num gráfico de mais longo prazo, eu vou ver aqui uma formação de um ombro, uma cabeça e um ombro invertido. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de análise, né? Análise de figuras, mas como tem muitas pessoas que estão aprendendo aqui, né? A gente vai falar. Um ombro, cabeça, ombro é basicamente uma movimentação. Eu já tenho um vídeo, acho, falando sobre isso. Coloca lá no YouTube, ombro, cabeça, ombro, alguma coisa assim, deve aparecer esse vídeo. Mas é basicamente uma movimentação onde a gente faz um topo maior do que o topo anterior e depois o topo menor. Ou seja, é como se fosse três morros, né? Com o morro do meio maior, como se fosse um ombro, um ombro, o do meio é a cabeça e aqui o segundo ombro. Quando a gente perde a linha do pescoço, nesse caso aqui ombro, cabeça, ombro invertido, quando a gente perde a linha do pescoço, a gente tende a replicar a altura, né, da linha da neckline ali, da linha do pescoço até a cabeça. Por exemplo, vamos voltar aqui para o gráfico da Gafisa. A gente tem essa queda, aqui a gente deixa uma região de resistência em 5,41, depois volta a cair, deixa o fundo aqui de 2, aproximadamente 2,09. Então a gente tem de 5,41 até 2,09. Vamos colocar aí
arredondando R$3. E aqui a gente tem outro topo aqui, 4,83. Então, entre 5 e R$2 está aqui a linha da cabeça, né? Então a gente pega esses 5 aqui e R$2, dá R$3, que é uma altura invertida. E quando a gente rompe esta área aqui, rompe essa linha, que é a linha do pescoço, deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar aqui mais aqui. Não, tá bom, vamos colocar aqui um ano. Pronto, quando a gente rompe essa linha daqui dos R$5, esse rompimento, a gente vai abrir espaço para novas altas. Essas altas aqui vão ter como alvo esse movimento aqui, né, que é de 5 até R$2, 3, projetado para cima. Então a gente vai ter como alvo 5 mais 3, que dá R$8. Este alvo aqui é calculado segundo a análise gráfica clássica, antiga, que começava a ver figuras onde não existia. É muito perigoso esse tipo de análise, mas pode ser feita, né? Por quê? Porque a gente vai começar a ver coisas onde não existe, ver figuras onde não existe. Eu tenho um trabalho, foi logo quando eu acabei a faculdade, que eu fiz trabalho de conclusão sobre isso. Depois eu vou disponibilizar. Mas é basicamente isso. Se a gente for olhar para a análise técnica de rompimento de pivô, aí já é outra coisa. A gente vai ter um topo, recuou, depois rompeu esse último topo. Quando rompeu esse último topo, a gente vê que essa movimentação aqui de rompimento, além de ser um rompimento de pivô de alta, né? Aqui a gente chegou aqui, não conseguiu romper, congestionou um pouco e agora rompeu nessa semana aqui, da segunda semana de janeiro aproximadamente, terceira. A gente rompeu, fez um recuo e pode voltar a prosseguir na alta. A gente tem, além de ser o ombro, cabeça, ombro invertido, que eu não gosto de trabalhar, não gosto de analisar por este ângulo, gosto de analisar pelas médias, que é esse é o meu método, né? Então, mas vamos voltar para o pivô. Tem um pivô também aqui, esse pivô foi rompido e a gente agora projeta um alvo. Para projetar o alvo, a gente pega aqui a mínima, essa região aqui, vou botar 2,20, a máxima aqui 4,83, é basicamente também a mesma coisa, né? Eu vou colocar R$3 aqui, vamos colocar 12,50, vai ficar mais conservador. Então a gente pega 12,50 aqui dessa movimentação e projeta a partir desse último fundo. Então de 13,60 a gente coloca mais 2,50, 13,60 vai ficar 4,60, 5,60, 6,10 aproximadamente. Então a gente vai ter como alvo R$6,10 aproximada para essa movimentação de alta. E outra forma de operar é a operação, né, pelas médias móveis, que eu utilizo, que é depois que tem um rompimento, recua, a gente compra, né? A melhor compra foi dada aqui, então a gente foi comprado aqui e foi estopado aqui. Depois que a gente estopou aqui, compra novamente no rompimento da máxima da semana anterior e até agora não está estopado. Então, pela segunda compra, o suporte mais forte fica aqui. Então, essa região daqui, ó, de 4,44 é o suporte mais forte. Por que é o suporte mais forte? Porque a gente tem essa região aqui de topo, que é resistência, e tem essa região aqui que a gente não conseguiu romper, voltou, recuou até aqui. Então, entre 4,44 e 4,83, que é essa máxima, essa aqui é uma zona de suporte. Se o mercado cair, né, pode vir os preços buscar aqui o último fundo em 13,60. E como a gente recuou essa semana e deixou um candle de alta essa semana aqui, a gente recuou na semana passada e deixou um candle de alta agora, a gente pode voltar a subir aqui. E se a gente romper os 5,35, pode abrir espaço para novas altas. Se eu comprar aqui, vou até colocar aqui uma ordem de compra, vou anotar, né? Depois de toda essa análise, né? Vale a pena observar a Gafisa. Vou ver meu manejo de risco aqui, uma compra em Gafisa acima de 5,19 e um stop abaixo de 4,85. Então, eu coloco aqui a metade do meu risco nessa operação, né? Eu arrisco 1% do capital de risco em cada operação. Aqui eu vou arriscar a metade do capital porque o stop está muito longo. Vou colocar aqui, já fiz então, como está uma das ações mais fortes do mercado dos últimos 3 meses, eu vou colocar.
O lado negativo da Gafisa é que se eu for olhar o gráfico mensal dela, o que é que eu vou encontrar? Que a gente vai estar numa tendência de baixa, numa primária de baixa. A gente já está sobrevendendo aqui, tem o estocástico, a gente já está numa região de sobrevenda. Então, a região aqui, a mínima do mês passado é de 4,56. Então, 4,56 é o suporte mais forte da Gafisa. Deixa eu colocar aqui 3 anos. E aqui a gente vê que a gente vem caindo, né? E a gente faz aquele repique subindo. Aqui cada barra desse, cada candle equivale a um mês de negociação. Um mês de negociação. Então o que é que acontece? Aqui a gente está aqui já, esse aqui já é o mês de fevereiro, né? 1º de fevereiro, então acho que é um candle que está se formando. A gente tem aqui o histograma já na região de sobrevenda, de sobrecompra, e o estocástico na região de sobrecompra. Ou seja, aqui a gente já começa a ficar pesado o análise Gafisa. Por isso que eu coloco meia posição nessa ação. E se a gente voltar a cair, pode gerar espaço para novas vendas. Então vale a pena observar que ela está na tendência ainda de baixa, está na tendência primária de baixa. A mínima do mês anterior pode abrir espaço para novas vendas, em 4,56. Se a gente for olhar aqui o que é o 4,56 no gráfico semanal, deixa eu colocar aqui, 4,56 é um pouco abaixo aqui, ó. É um pouco abaixo dessa. Pronto, é esse último fundinho aqui, né? Então, o suporte principal então está aqui entre 4,56 e 4,44. Então, se a gente perder essa região aqui, a tendência é abrir mais desvalorizações. Outro ponto negativo aqui na Gafisa é que a gente tem uma divergência no histograma. O que é uma divergência no histograma? É quando a gente tem um topo mais alto nos preços e um topo mais baixo nos indicadores. Então a gente tem um topo mais alto aqui nos preços e um topo mais baixo nos indicadores. Vale salientar que esse histograma aqui só vai confirmar a fraqueza se a gente tiver aqui perder essa região aqui principal de 4,44. Para mim é a região mais forte. Se a gente perder essa região, aí confirma o histograma. Se não perder essa região aqui e continuar subindo, continuar com novas altas, não tem problema. Os indicadores aqui de baixo, eles são auxiliadores na tomada de decisão. A minha tomada de decisão principal é o preço. O preço que vai dizer para onde a ação vai. Isso aqui de estocástico, de histograma, outros índices aí, só servem como base de estudo, né? Se a gente for aqui em cima aqui em cima do gráfico vai ter alguns estudos aqui na MACD, índice de força relativa, volume, todas as médias móveis. Vai ter também aqui, tem o histograma aqui, tem as bandas, tem bandas de Bollinger, ou de Bollinger, dependendo da pronúncia. Tem os volumes, tem todos esses estudos. Então a gente estuda tudo isso aqui, né? Passa muito tempo estudando e depois a gente escolhe qual é o que mais se adapta à nossa vida. Então quem está começando agora, é bom escolher alguns indicadores. Eu aconselho aqui o histograma MACD e o estocástico, estudar esses indicadores e depois as médias móveis e depois a gente vê quais são os melhores. Eu já utilizei muitos, IFR, já utilizei muitos aí. E fiquei com o que eu acho melhor, que são as médias e os preços. Mas é isso aí. Então, Gafisa, no rompimento da máxima, gera compra com stop aqui na mínima. Se for estopado, eu saio sem medo, sem constrangimento nenhum. A outra ação, Fibria. A Fibria está aqui com uma movimentação de alta, né? E acabou que a gente tomou um stop aqui porque perdeu a mínima das 2 últimas semanas, a média móvel virou para baixo. Então, quem não estopou agora, o próximo suporte principal é 24,26. Eu aguardo agora a Fibria, o rompimento da máxima da semana anterior, né? Se eu colocar aqui uma compra, eu vou aqui ter um stop aqui, eu vou calcular e vejo o que é que eu vou fazer, mas eu vou aguardar em todo caso uma sinalização candle de alta. Se romper a máxima dessa semana, pode gerar compra e como a ação está muito forte, né, já vem de uma alta muito forte, eu vou procurar novas compras em Fibria. Vou colocar aqui Fibria 3 como um possível trade no rompimento da máxima dessa semana, stop na mínima dessa semana.
Vale salientar que a gente tem essa região aqui como o último topo. É o último topo e agora volta como suporte. Então, se a gente voltar a cair e deixar um candle de alta em cima dessa região, se a gente voltar a subir e romper esse candle, então a gente abre espaço para novas altas. Enquanto isso não acontecer, só observar. Para o trade mais agressivo, coloca acima de 25,84 eu colocaria e stop abaixo da mínima. Isso aqui é só como aprendizado, pessoal. Não é indicação de compra nem de venda, não. É apenas uma visão do mercado para a gente ver como é que outras pessoas pensam, né? E até porque quando a gente vê o que outra pessoa pensa, a gente pode ter uma ideia melhor da análise, né? O objetivo aqui é só esse mesmo. VAGR3. VAGR3, outra ação que está forte, né? E agora eu começo a subir meu stop. Meu stop agora vai ficar abaixo dessa última semana aqui em 43, em 42 centavos. Então a compra foi feita em 42, então eu já estou anulado aqui, né? Então eu compro aqui nessa semana por 42, se eu vender por 42, né, durante essa semana, eu já saio no 0 a 0, né? E se a ação voltar a subir, né, romper a máxima dessa semana aqui, em 46, pode gerar espaço para novas altas, porém a melhor compra foi aqui, quando ela recuou, depois que as médias se cruzaram o primeiro recuo, e agora eu espero novas subidas para a VAGR3. Aqui também foi com capital reduzido, porque a ação é cotada abaixo de R$ 5, que eu não utilizo isso, só compro acima de R$ 5, e está 45 centavos. Então, qualquer movimentação aqui, você ganha muito dinheiro ou então perde também muito dinheiro. Suzano, vamos lá na Suzano, SUSV5. Suzano, as próximas são Suzano e Ambev. Suzano fez a primeira semana de recuo e já perdeu a mínima das últimas 2 semanas. Então a gente agora aguarda Suzano. Se voltar a subir aqui, compraria no rompimento. Vou começar a colocar aqui essas ações. SUSV5 no rompimento da máxima, stop na mínima. Porém, vale salientar que a Suzano tem tudo para buscar aqui essa região de R$ 7. Região de R$ 7 era um topo anterior que agora serviu como suporte. Então a gente pode vir recuar até aqui se nessa região deixar um candle de alto e pode prosseguir nessa subida aqui de Suzano. Mas é uma ação forte e vale a pena observar. Traders mais agressivos, os especuladores mais agressivos, poderia comprar acima de 7,87 e stop abaixo de 7,37. Stop aí ficaria um pouco longo, mas se romper poderá gerar essa operação. A próxima operação, a próxima ação, Ambev 3. Ambev 3, coloquei aqui, né? Recuou, a compra foi feita aqui nesse candle, então stop agora abaixo da mínima das 2 últimas semanas. Se for estopado, já sai no lucro, já está tranquilo. Em todo caso, não gera compra porque já está muito esticado. Ambev 3 sem compras. A segunda, BBDC 3. BBDC 3, deixa eu colocar aqui, já está na segunda semana de recuo, então eu coloco aqui também, a ação está bem forte, BBDC 3, compraria no rompimento da máxima dessa semana 36,53 e stop em 34,79. Se eu colocar aqui um Fibo de toda essa alta aqui, eu vou ver que ela tem o principal suporte em R$ 33, então tem até espaço para cair até R$ 33. Eu vou olhar aqui o gráfico de curto prazo, vou colocar aqui, opa, pode até gerar uma operação de venda de swing, né? Porque as médias já começaram a se cruzar para baixo aqui, o estocástico já está embaixo, isso aqui é uma região de forte suporte, 33,92, então isso aqui vai ser uma compra mais arriscada aqui em Bradesco, né? Isso aqui dá mais com cara de swing trader, né? A venda de mínima, se perder essas mínimas aqui, pode abrir espaço para novas quedas, um alvo da operação em R$ 32, né?
Por quê? Porque se a gente fizer isso aqui, a gente perder essa região em Bradesco, que, veja que interessante, é esse último fundo aqui, é esse último fundo e esse último fundo. Isso aqui é o gráfico diário, diário de swing trader. Porque, né, embora o chat seja de position, é sempre bom olhar como é que está o gráfico diário. Então, se a gente perder o Bradesco aqui, esse último fundinho aqui, pode abrir espaço para novas quedas. E se eu for colocar aqui deixa eu calcular o alvo dessa operação aqui, o alvo em R$ 32. Então, uma venda aqui vai ter como alvo R$ 32. E R$ 32, o que é que eu vou ter em R$ 32? Eu vou ter aquela região aqui de FIBA, né? De 38%. Então, Bradesco BBDC3, vale a pena observar aí. A outra ação, Souza Cruz. Souza Cruz, Cruz 3. Cruz 3, vamos ver como é que está o gráfico. Vou colocar aqui no gráfico mensal. Não gera compra aqui porque a compra foi gerada nessa semana com rompimento de 31,3. Então, o stop agora da operação está abaixo das mínimas, em 31,83 aproximadamente. Nada para fazer em Cruz 3. A próxima ação, Even 3. Even 3. Isso aqui são as ações que mais subiram nos últimos 3 meses. Né? Even 3 está forte ainda, né? Seguindo na alta. Também sem stop. Né? A compra foi feita aqui. Compra também feita aqui. Né? E até agora nada. Né? Desde essa última compra aqui, 26 de novembro, né? Semana de novembro, quando rompeu a semana anterior, a gente já tem uma alta muito boa aí, até agora. E nada a fazer, né? Que comprou, por exemplo, aqui, a ação aqui o preço estava 8.008,14 a máxima. Se o cara botou aqui 8.150, até aqui já ganhou, já está com 9.980. Se o cara botou aqui 81.500, né? Já está aqui com quase 100 mil. Então, são essas ações que nos deixam felizes. Aqui outras ações. TIMP3. TIMP3 é uma ação que vale observar. Por que vale observar? Ela já está aqui subindo forte nos últimos 3 meses. Está subindo forte. Porém, a gente tem essa região. Deixa eu colocar aqui uma reta. Esse aqui era o último fundo, né? Que agora essa região é a região de resistência. Em TIMP3. Se a gente chegar nessa região, que é um fundo anterior, um fundo perdido, que virou resistência, também tem esses dois topos aqui, ó. A máxima em 9,4 e 9,41. A gente não conseguiu passar aqui. Então a gente tem essa região de 9,40 como a próxima resistência da operação. Aspecto positivo, que as médias já começaram a se cruzar. Então, pelo meu método, né, que é o BX, do cruzamento das médias, aqui a primeira operação poderia ser feita a compra acima da máxima dessa semana e o stop abaixo dessa mínima. Não há aqui, nessa compra aqui, o stop não é abaixo da mínima das 2 semanas anteriores. Isso aqui é o meu método, mas isso aqui é um método, são mais coisas do que aquilo ali de comprar recuo. Comprar recuo é a parte mais fácil, né? Isso aqui, ó, é a segunda, faz parte do método também, mas aqui a gente compra na mínima, né? Depois que a média se cruza, a gente compra na mínima da semana. Por que essa compra? Porque a gente pode seguir direto aqui. Pode ir direto e não para nunca de subir, né? Muitas ações já fizeram isso. Então, aí depois a gente fica com aquele sentimento de tristeza porque não comprou. E se a gente vender quando perdeu a mínima, a gente espera um recuo para comprar nesse recuo. Ou seja, subiu, recuou, rompeu a máxima e a gente compra. Então a gente vai estar começando o início de uma onda 2 de Elliott, para quem estuda, e pega a onda 2. Pega a onda 3, né? Pega 1, a 2 é o recuo, pega a 3, que é a onda de expansão. Então, tipo 3 vale a pena observar. Né? Eu poderia comprar aqui, deixa eu ver aqui quanto é que tem esse stop, 8,87, 8,43. Então, pode estar, tá? Se estiver abaixo de 5%, eu vou colocar aqui tipo 3 como compra de rompimento
para essa semana. Aqui é mais arriscado, então capital reduzido, porque não é compra de recuo, é compra de rompimento. Tipo 3, Cosan 3. Cosan 3, deixa eu olhar aqui. Cosan 3, forte, fortíssima, né? Viva o etanol viva o etanol na gasolina. Então, o Cosan 3, a gente teve aqui algumas semanas de recuo. A última compra, de acordo com o método, foi feita aqui. O método é basicamente isso. A gente toma alguns stops aqui, né? Tomou um stop aqui pequenino, um stop pequeno, e depois rompeu aqui no começo de dezembro. Depois desse rompimento, a gente ainda não foi stopado. Então, aqui a compra foi feita aqui com 39,69, né? E a gente está até aqui já com 10% de lucro. 10% não, o fechamento está em 47%, né? Já tem uns 15% aí de lucro em Cosan 3. Cosan 3, o stop fica agora aqui abaixo da mínima dessas duas últimas semanas, ou então, quem quiser fechar a operação, se atingir o alvo aí desejado, né? Cada um tem seu método. Mas o importante é que Cosan 3 está numa tendência de alta no semanal. Elas são muito boas, são muito fortes. A outra ação, Vivt4, muito bonita Vivt4. Aqui a gente tem o último topo aqui em R$ 49,00. A gente cruza as médias, né? Aqui no cruzamento, ó. Depois que eu tenho um candle fora das médias aqui no cruzamento, eu coloco uma compra acima da máxima, 49,5, e coloco o stop abaixo da mínima. Então seria estopado aqui em 50,75. Depois que eu sou estopado, eu aguardo agora o rompimento da máxima de cada semana. Então, Vivt4, 50,94. Deixa eu escrever aqui, botar um asterisco do lado. Vivt4. Vale a pena observar porque teve um recuo e agora o rompimento da máxima gera nova compra no meu método e stop abaixo de 49,53. Então aí, stop curto, vale a pena observar Vivt4. Não vou nem analisar muito essa ação porque já está com a cara boa, né? Se romper aí, vamos lá. Como eu gosto de analisar, no gráfico diário a gente tem uma tendência de alta e tem um suporte principal aqui abaixo desse último fundo, que é em 49,16, que coincide também com esses dois topinhos aqui. Então é isso, Vivt4, suporte muito forte aqui. Se prosseguir na alta essa semana, pode gerar compra, gerar novas compras aqui, segundo o meu modelo, né? Isso aqui não quer dizer que é para comprar, não, quer dizer que é para analisar. A próxima ação aqui, deixa eu ver, CCRO3. CCRO3. CCRO3, muito forte, subindo sem recuo, não compro, ação em tendência de alta forte. Embraer 3. Embraer 3, deixa eu ver aqui. Deixa eu ajustar mais esse vídeo aqui, pronto. Embraer 3 subiu forte, né? A compra foi aqui no rompimento da máxima, esse aqui foi a compra de acordo com o meu modelo. Subiu. Depois que subiu, a gente já está no alta muito forte aí, nada para se fazer em Embraer 3. Apenas observar que a gente está trabalhando em cima de uma região de resistência dada pelo último topo. Mas nada a se fazer em Embraer 3. Deixa eu ver, opa, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Certo. Embraer 3, BRFS3 no gráfico BRFS3. Deixa eu ver aqui. Opa, BRFS3. Na primeira semana de recuo, eu guardo aqui um candle de reversão para novas compras, nada a se fazer também em BRFS3. Os mais agressivos compraria acima da máxima dessa semana, não faço isso até agora. Esse candle foi um candle muito forte. A próxima, Ultrapar. Ultrapar, depois de 3 semanas de recuo, gerou compra no rompimento dessa máxima aqui. Então, Ultrapar comprada, segundo o meu método. O stop aqui eu não comprei, só estou dizendo que está segundo o meu método.
depois dos recuos aqui, ao stop 45,25 e agora é só subir nos stops. A próxima resistência está aqui acima dessa máxima daqui. Se a gente romper essa máxima essa semana, vai abrir espaço para novas altas. Tem a outra par, parabéns para quem comprou, stop na mínima da semana anterior. Próxima ação, Klabin. Vou colocar aqui a Klabin. Klabin também comprado aqui no rompimento dessa máxima dessa última semana e o stop agora em 3,06, nada a se fazer, só observar. Deixa eu ver aqui Ambev. Eu só vou parar para analisar se tiver algumas ações aqui, Ambev 4, que chamarem muita atenção, né? Ambev 4, a compra aqui, até agora também nada a se fazer. O suporte aqui abaixo dessa última semana, da semana passada. É o suporte mais forte, que é o último topo, que agora uma resistência rompida vira suporte inicial. Ambev 4, nada a se fazer. Próxima operação BBRK3. BBRK3. Eu sempre repito o nome, eu acho que é para passar o tempo, mas tudo bem. BBRK3, a gente vê aqui corrigindo, rompeu, né? A gente abriu na mínima, rompeu e já nessa semana aqui já fomos estopados. Por que é importante ser estopado? Porque a gente só perdeu isso aqui, ó, essa distânciazinha aqui, né? A gente não perdeu tudo isso. Então o BBRK3 está uma operação meio truncada. Se a gente colocar uma linha aqui, que é que eu vou olhar, vou colocar que a gente tem essa região aqui como a região de uma linha de tendência de baixa, como a região de resistência, só abre espaço para novas compras depois que a gente estiver trabalhando acima dessa linha. Não é uma ação, né, muito boa, não. Temos aqui, por exemplo, o V24, TIP3 mudando de tendência. Tem algumas ações boas, conforme comentado anteriormente. Essa aqui não é das melhores no meu método, né? Pode ser a melhor em outro método, né? Pode ser que alguém compre aqui no rompimento dessa máxima em 6,5, com o objetivo de buscar esse último topo aqui, né? Que esse é um candle de alta. Cada um tem seu método, cada um opera do jeito que quer, o importante é ser feliz. A próxima operação, RAPT4, a próxima ação, RAPT4. RAPT4, 12,21, 12,19. Coloco aqui também. Pode abrir espaço para novas compras no rompimento da máxima dessa semana, com stop abaixo desse último fundo aqui em 11,61. RAPT4 também em tendência de alta. Deixa eu olhar aqui o gráfico diário. O gráfico diário, as médias estão querendo se cruzar, né? Então vamos esperar um cruzamento de uma média aí para ver o que vai acontecer. O suporte principal está aqui e a resistência principal acima dessa última máxima aqui. O suporte principal aqui nesse último fundo. Então a gente está trabalhando dentro dessa congestão. Se a gente conseguir romper aqui os 12,40 aproximadamente, para cima abre espaço para novas altas. Para um trader mais agressivo, né? Então compraria acima da máxima dessa semana e o stop ficaria aqui. Eu coloco essa operação porque eu tenho, né, um pouco de agressividade. Vamos olhar agora a próxima, Sula 11. Sula 11, deixa eu ver aqui. Sula 11 e a próxima é Bradesco. Sula 11 recuou 1, 2 semanas, deixou um candle de alta, rompeu a máxima da semana anterior, comprou o stop abaixo da mínima 16,88. Então, comprar aqui nessa semana é só agora ficar tranquilo, ficar a semana toda ali descansando, relaxando. No final de semana, depois da praia, depois do clube, depois de uma montaria aí, qualquer coisa da vida, a gente vai só levar os stops e aguardar o lucro no bolso. Então, Sula 11 comprado no método. A segunda, a outra, BBDC4. BBDC4, deixa eu ver aqui. Recuo, né? Recuando 1 a 2 semanas. A gente vai fazer aquela análise que a gente já fez antes para outras ações, né?
Eu acho que eu já fiz BBDC 4, não, fiz BBDC 3. É o mesmo esquema, pode gerar operações de venda se perder a mínima, se perder esse último fundo. Uma compra de position agora é uma compra, né, mais arriscada, e a gente vai esperar aqui um candle de alta, ou se a gente subir forte essa semana e romper a máxima aqui, pode gerar compra. Em todo caso, o principal suporte está abaixo da mínima dessa última semana. Qualquer compra feita aqui tem como suporte esse último fundo, né, que é o suporte mais forte. BBDC 4 e TUB. Vamos lá, aqui o setor de bancos agora, né? E TUB 4. YouTube 4, com 2 semanas já de recuo, é o mesmo esquema, né? O setor de banco pode abrir espaço para quedas aí na próxima semana, né? YouTube 4 abre uma venda de swing com o start acima da máxima de cada dia, se perder a mínima de cada dia, né, a partir dessa semana. E a gente pode observar aí que a gente está em cima de uma região de suporte. Aqui o histograma já está sobrevendido e o estocástico também está sobrevendido. Então o YouTube 4 não é das melhores ações, mas pode gerar um rompimento se voltar a subir e romper a máxima dessa semana. Aí o suporte, isso eu posso dizer, que o suporte mais forte está abaixo da última semana. Cielo e CPLE3 para finalizar, né? Cielo pode gerar uma compra acima da máxima dessa semana, mas a compra já foi dada aqui, né? E o stop da operação abaixo de 53,86. Como a média virou para cima agora, pode ser que o rompimento de 58,17 pode gerar novas compras. Aqui, como a média virou, é 0,5% da carteira de risco, né? A gente só arrisca 0,5%, porque a média já está para cima, o stop já está um pouco alto, mas o viés da Cielo é um viés positivo, um viés de alta. Viés de alta se a gente romper a máxima dessa semana aqui. A ação está um pouco truncada, né? Não compraria. Porém, se tivesse comprado ou quisesse, ou se eu fosse comprar agora, meu stop estaria aqui abaixo desse último fundo, em Cielo. Se romper aqui 59,5, é o último topo aqui, abre espaço para novas altas. Se voltar a cair e perder o último fundo, abre espaço para novas baixas também. Cielo CPLE 6, e aí eu vou finalizar, que a gente já tem aqui um extrato aqui do mercado, né? Tem aqui aí do 3 também, a Anguera, eu vou também analisar. A CPL6, esse aqui é um pivô falso, não considero um pivô verdadeiro. Se a gente subir mais, deve congestionar aqui nos últimos dias. Eu vou esperar o rompimento dessa máxima aqui. E se for para operar na venda, eu coloco a mínima de cada semana agora para operar numa possível venda. Então 31,95 é para uma possível operação de venda em Copel. Porém, se a gente der prosseguimento à subida, a gente aguarda aqui uma movimentação positiva para abrir espaço para novas altas. Vale salientar que, se olhar o gráfico da Copel, a gente está numa tendência primária de baixa. A gente já perdeu o último fundo, aquela pequena desse aqui é um mês, uma tendência primária de baixa, e está aqui apenas fazendo um repique. Repique no mensal, no semanal secundário, a gente também está dentro de um repique até agora. E o aspecto positivo é que no gráfico diário a gente está numa tendência de alta, né? Não é a alta mais bonita de todas, que as médias se cruzaram, voltaram e tal, mas é uma tendência de alta no gráfico diário. Pela análise técnica, pela análise gráfica clássica, né? Análise técnica também, a gente tem um fundo acima do fundo anterior e um topo aqui um pouco acima do topo anterior. Esse topo aqui está mais para ser na mesma altura do topo anterior. Então, a gente aguarda aí um rompimento 33,22 para novas altas. Não é das melhores ações para comprar. É mais melhor dar uma olhada para a venda, né? Se perder esse último fundo aqui, pode gerar espaço para novas vendas. E é isso, pessoal. Mais uma vez foi um prazer compartilhar aqui do aprendizado de muita gente. E está dando aí uma visão diferente, uma visão do mercado, né, onde a gente pode ter
aberto os olhos de algumas ações para compra. Opa, quase que eu ia esquecendo, né? A Edu3. A Edu3, que é uma ação também forte no mercado. Aqui, ó, já deu. Esse aqui é o gráfico diário. No gráfico diário já está muito esticado. E eu vou olhar aqui o gráfico semanal para ver o que está acontecendo. No gráfico semanal, a ação já está. A Edu3 é o velho setup do BX. Fez essas semanas de recuo. Rompemos aqui a máxima da semana anterior. Depois do rompimento, o stop ficou abaixo da mínima das últimas 2 semanas. Fomos estopados aqui. A gente saiu com um pequeno lucro, mas saiu no lucro, né? Depois a gente recuou 2 semanas, compramos aqui, quando rompeu 34,47. E agora a gente já está aqui com uma alta forte aí, uma alta de mais de 10% em 2 semanas. Então é isso. Não tem novas compras. Até semana que vem.